A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, domingo, dia 14 de junho de 2020, cujo título da lição vai dizer assim: Atributos da unidade da fé, que é a humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo vai dizer assim: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Está lá em Efésios 4, 1. Verdade prática, ela vai dizer: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos para a leitura bíblica em classe, que primeiro está em Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 4, e logo após você queira pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, primeiro, carta aos Efésios, no capítulo 4, depois em Colossenses, do 1 ao 12. Amém? Vai dizer assim: Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. O objetivo geral, ele vai nos mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão, da longanimidade na vida do crente. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, um tema muito importante para o cristão em Cristo. Mas antes, eu vou fazer uma pequena oração. Se me acompanha aonde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graça mais uma vez por estar na tua presença. Te louvamos porque tu és fiel, tu és um Deus bom. E agora, Pai, nós vamos estar falando, Pai, de ti, falando desse tema, Pai, que é muito importante para o cristão, para o crescimento do cristão verdadeiro em ti. Pai, nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, e é o que vai estar ouvindo em casa, Pai. Abra o coração, abra o entendimento, para que possamos, ó Pai querido, enraizar em nossos coração e sermos, Pai, santo como só tu és santo. Deus, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início. Aqui os objetivos específicos, ele vai estar subdividido pelo tópico 1, 2 e 3, que é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. O 2 é enfatizar que a mansidão produz crentes que provém a paz e a conciliação. E o 3, que é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. É muito importante. A introdução, ela vai estar dizendo assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os crentes a viver para a glória de Deus,
o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. O apóstolo Paulo, ele enfatiza que são virtudes fundamentais para um cristão, que é a humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Nós já estudamos a carta de Paulo aos Efésios, já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 4, que vai do 1 até o 4. Amém? Para o primeiro tópico, que é o tópico 1, ele vai dizer assim: para haver unidade é preciso humildade. Eu vou repetir. Para haver unidade é preciso sermos humildes. Vai dizer assim também: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, não somente na igreja, não somente ali fora, não somente no trabalho, não somente na escola, mas em todo o seu viver esperamos que o crente seja humilde, não somente diante de Deus, mas também entre eles, entre irmãos, entre famílias, no trabalho, aonde nós estivermos, precisamos exercitar essa mansidão. Amém? E para nos ajudar aqui nesse primeiro tópico, que vai falar sobre a humildade, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. Eu vou ler esporadicamente alguns versículos e você vai me acompanhando. Que vai dizer assim: a unidade, o título é A Unidade dos Membros do Corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vou dar uma paradinha aqui e vou falar que hoje nós sabemos que, como o apóstolo Paulo está enfatizando sobre essa importância da humildade dentro da igreja, da mansidão no nosso viver, não só dentro da igreja, mas precisamos ser manso em todo o nosso viver, ser humilde, ser longânimo em todo o nosso viver. Eu separei algumas anotações para que possamos, possa estar nos ajudando. O apóstolo Paulo, ele vai dizer também que ele traz isso, que os maiores inimigos da igreja, um dos maiores inimigos da igreja hoje é a desigualdade, o descontentamento e o desprezo. Por isso que aqui em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre essa importância dos membros, a unidade, a importância dos membros estarem unidos, do membro do corpo, e ele traz essa explicação muito importante para que nós possamos entender. Por quê? Todos nós somos membro de um corpo, todos nós temos a nossa parcela, nós unidos em união vamos para a igreja congregar. Eu tenho a minha mão tem seus dedos, todos são importantes para mim. Se me faltar um dedo, vai ser difícil eu conseguir pegar um copo. Eu até tento, consigo, só que vai ficar um pouco complicado. Se faltar 2 dedos, vai ficar, e assim vai. E aqui ele vai dizer o seguinte, porque também, se o 15, ele vai dizer assim, se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? E se a orelha, ela falar assim, por quê? E se a orelha disser, por que eu não sou olho?
Eu não sou do corpo? Ela continua fazendo parte do corpo. Imagina se a minha orelha vier para o meu olho. Por que eu não sou o olho? Se a orelha falar, por que eu não sou olho? Eu deveria ser olho. Eu não sou olho. O olho é melhor do que a orelha. O olho aparece mais do que a orelha. E se o nariz falar, por que eu não sou boca? A boca é melhor do que o olho, do que o nariz. Imagina se fosse dessa forma. Mas ele está dizendo que nós temos que nos contentarmos com o que somos, com o papel o qual nós desempenhamos na casa do Senhor. Se eu tenho uma função, eu tenho que me alegrar naquela função. Se eu sou da parte que limpo a igreja, que zelo pela casa do Senhor, porque esse é o papel do levita, nós somos levitas do Senhor. E esse é o papel do levita, ele cuida da casa do Senhor também. Levita é aquele que é do que limpa a igreja, do que toca um instrumento, né? Então, eu não posso menosprezar o que lava, o que varre, o que toca. Por quê? Não, eu quero ser o que canta. O que canta é melhor. Não, eu não quero mais ser o que canta. Agora eu quero ser o que prega, porque o que prega tem mais valor do que o que canta. Agora eu não quero ser o que prega. Agora eu quero ser e fica sempre procurando mais. E é por isso que Paulo vai falar sobre o descontentamento. E nós, cristãos no Senhor, não podemos nos descontentar. Se foi o Senhor que nos deu, se foi o Senhor que fez por nós, nós temos que nos alegrar e desempenhar o nosso papel com êxito, com alegria. No nosso rosto tem que estar estampado aquela alegria de estar exercendo aquele papel, não com desprezo, mas aquele irmãozinho está fazendo o que era para eu fazer, aquela irmãzinha está ocupando a vaga que era minha. Agimos muitas das vezes como se a casa do Senhor fosse um comércio, como se a casa do Senhor fosse uma empresa, e não é. Cristo é o cabeça da igreja. E nós precisamos entender isso. Imagina quando, e tudo é importante, imagina se eu pegar esse copo, quando eu pego esse copo, o meu cérebro, ele que dá a comunicação para minha mão pegar. A minha mão, ele é muito importante. A minha mão, imagina se o pé virar e falar assim, mas por que eu não estou pegando o copo d'água? Era para eu pegar o copo d'água e não para a mão pegar o copo d'água. Não. A mão que precisa pegar o copo d'água. Naquele momento, aquele papel é para minha mão pegar o copo d'água e levar à minha boca. Quando a minha mão leva o copo à boca, a função da mão, ela termina e começa a da boca, que é pegar água e passar para os meus órgãos internos. O papel do meu pé vai ser eu levantar e levar o meu copo até a pia, colocar, lavar e guardar. E assim nós precisamos entender a importância de todos os nossos órgãos, da mão, do pé, do crente que canta, do crente que toca, do crente que lava, do crente que evangeliza. Para uns, Deus deu mais coragem de ir lá fora, de pregar, de sair por aí, de entrar num ônibus, de estar na praça, de entrar num trem, num metrô e de evangelizar. Para outros, Deus quis de uma outra forma. Não, você vai fazer assim, você vai no presídio. Não, você não vai no presídio, você vai ficar dentro da igreja fazendo o que eu designei para você. Amém? E assim que nós possamos exercer não esse descontentamento, o desprezo e a desigualdade, mas que possamos exercer a união para que todos os membros eles façam parte de um corpo unido. Precisamos exercer a união dentro da casa do Senhor, não só na casa do Senhor, mas no nosso lar também, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, precisamos. Vamos mais à frente? O primeiro subtópico, ele vai dizer assim, um modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apóstolo Paulo, o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, nossa conduta deveria
Nossa conduta deve corresponder deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. É o que nós acabamos de falar agora. Nossa conduta precisa ser de um crente que faz parte da Igreja de Cristo. Amém? Tá. Mais à frente que vai dizer assim, que o andar do cristão está diferente, relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Neste sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais. Ele frisa o tempo todinho na lição que são virtudes essenciais, o que é necessário que isso fique enraizado no meu coração. Porque é fácil exercer a mansidão? É fácil eu ser humilde? É fácil eu ser longânimo? É. Quando eu tô ali perto da pessoa, quando eu amo, quando eu gosto, quando me faz bem. Agora, quando me entristece, quando me magoa, quando diz não pra mim, é fácil eu ser longânimo com essa pessoa? É fácil eu exercer a paciência com ela? Não, não é não, meu irmão, é difícil. Por isso que ele enfatiza que precisamos o tempo todinho ser longânimo, ser manso. Mais à frente nós vamos pegar versículos com base bíblica para falar sobre mansidão. Homens da Bíblia que foi manso, que exerceu essa mansidão. E vale a pena. Por mais que seja difícil, vale a pena nós exercemos, porque nós estamos marchando para um céu de glória. A porta que nos leva ao céu, o caminho que nos conduz ao céu de glória, não passou por reforma. Continua sendo difícil, continua sendo árduo. Nós vamos chorar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos cair, mas nós vamos levantar com Cristo. Porque Ele quer nos conduzir ao céu. E para isso, temos que nos humilharmos, sim. É vergonhoso? Não. Ah, ser humilde, ser manso, é ser fraco, é ser tolo. Não é, não. Não é. Não é. É uma atitude honrosa para com Deus. Vamos mais à frente. O subtópico 2 vai falar a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e de falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece com virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória. Ele poderia continuar lá, sendo rei de majestade, em glória, mas ele largou tudo isso, se desfez da sua glória, da sua grandeza que ele tinha, para se tornar humilde, para vir no ventre de uma mulher, passar tudo o que ele passou. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi negado por muitos, mas ele continuou sendo manso e humilde. E o versículo que vai falar sobre essa passagem da humildade, que fala que está lá em Filipenses. Lá em Filipenses 2. Filipenses 2, aqui no 6 e 7, conforme menciona a revista, que vai dizer assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
Ele viveu as mesmas paixões que eu e você, mas com um diferencial. Ele foi humilde. Ele foi. Foi difícil para ele? Foi muito difícil. Mas ele conseguiu. E assim como Jesus conseguiu e deixou o exemplo dele, aprender de mim, nós vamos conseguir também. Vamos dar continuidade ao subtópico 3, que vai falar assim: a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Não tem como. Se o Espírito Santo não estiver em mim, não estiver em você, essa virtude não vai vir. Não tem como. Nós precisamos do Espírito Santo. Esse foi o papel dele quando Jesus, na sessão de Jesus, quando ele subiu, ele falou: eu preciso ir. Para que ele desça, para que o Espírito Santo exerça o papel dele, para que ele venha, para que ele seja o consolador, para que ele seja o amigo, o conselheiro, para que ele convença o homem do pecado, do juízo, da morte. Ele precisa vir. E esse é o papel, são frutos do Espírito, que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, novas criaturas, somos. E ele começa a exercer, a nos transformar. Só que o Espírito Santo, ele não arromba, vou mudar aqui agora, vou transformar. Não, ele é humilde, ele trabalha, ele é o livre-arbítrio. Eu preciso me deixar, eu preciso querer aquela mudança. Eu preciso achar, como é que eu vou entrar no céu desse jeito? Como é que eu vou conseguir? Eu preciso ser transformada. Eu quero seguir o exemplo de Cristo. Eu preciso entrar no céu de glória. E para isso, eu vou ter que renunciar a muitos. Eu vou ter que renunciar à minha carne, às minhas vontades, para que eu possa alcançar o céu de glória. Amém? E vamos então para o subtópico 2, que vai falar sobre: para haver unidade, é preciso mansidão. Não tem como sermos unidos sem ser manso. Quer ser bem-aventurado? Seja manso. Quer dar promessas? Seja manso. Vamos estar ganhando muito sendo mansos. Subtópico 2. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local. Ele está dizendo que se eu for manso, aonde eu passar, vai haver paz. Se é na igreja, vai haver paz. Se é o que eu exerço na igreja, vai haver paz. Se eu cuido de um departamento, aquele departamento vai ter paz. Se eu estou no meu trabalho, o setor em que eu trabalho, vai haver paz, porque eu sou uma pessoa mansa. Se eu estou na minha escola, a escola vai ter paz. Se eu estou na minha faculdade, na faculdade vai ter paz. Porque eu estou em Deus, porque eu estou em Cristo. Sabe o que é mais importante, mais interessante? Lá em Provérbios 15, no capítulo 1 de Provérbios, vai dizer assim, ó: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que ele está querendo dizer aqui?
Muitas são as vezes em que em que você, nós somos rudes com alguém. Mas quando eu sou rude com alguém e essa pessoa, eu estou na minha razão, eu cheguei na minha razão, então eu quero ser atendida, eu quero que resolvam. Se eu vou um exemplo, eu vou comprar um algo. Aquele algo veio errado, veio com problema, veio estragado. Eu vou tratar, porque olha aqui, eu comprei, eu paguei por isso, estou na minha razão e resolva. O gerente vem, oi, amiga, tudo bem? Olha, realmente estava errado, tá com problema, está quebrado, mas eu vou resolver para você, tá bom? Eu estou aqui para isso. Deseja mais alguma coisa? Ele quebra aquele clima, aquela minha altivez, ele consegue quebrar. Porque a palavra branda, ela amansa o furor. Não vale a pena entrarmos em guerras desnecessárias. Não precisamos falar, gritar, quando quem nos justifica é Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos entender que o que guerreamos aqui, o que lutamos aqui, quem vai nos ajudar a conquistar, a resolver na peleja é Deus. Mas precisamos ter um espírito humilde. Precisamos ter mansidão para que o Senhor venha guerrear as minhas causas, para que o Senhor venha me dar domínio próprio na hora de resolver situações em que eu deveria ser rude. No passado, eu era rude. A palavra vai dizer o quê? Assim como alguém quando está em Cristo, ele é nova criatura. O que era velho se passou. Se eu gritava, eu não grito mais. Se eu lutava, eu não luto mais. Se eu falava palavras torpes, palavras de baixo calão, eu não falo mais, porque o meu viver, ele passa a ser santo, passa a ser um viver digno em Cristo. Eu sou nova criatura, você é nova criatura em Cristo, em Deus, e precisamos entender isso. Amém? Também aqui, ó, em Provérbios, já que estamos aqui, vamos dar continuidade. Também fala sobre o ser longânimo. Aqui em Provérbios 16, 32, vai falar assim, ó, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. É bem melhor eu ser longânima, porque é melhor o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito, que domina a si mesmo, do que toma uma cidade. É melhor eu diminuir para que Cristo venha crescer na minha vida. Amém? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui no subtópico. Vamos voltar aqui ao subtópico 2, que vai falar assim, ó. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Lá em Números 12, 3, vai falar assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés se deixou ser transformado. Moisés quis ser transformado. E nós precisamos, a cada dia, permitir que o Espírito Santo faça essa mudança em cada um de nós. E vai falar também sobre Jesus Cristo, o maior exemplo de mansidão, exemplo incontestável de Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, vai falar assim: vinde a mim, todos os que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá cansado de ser altivo? Vinde a Cristo.
Está cansado do seu velho viver, da sua vida rude, de ser? Vinde a Cristo. Está cansado de agir de formas que não agrada a Deus? Vinde a Cristo, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele tem novidade de vida para cada um de nós, mas depende de mim e depende de você. O subtópico 3, verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Vou repetir. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Pessoas com mansidão são disciplinadas e capacitadas a perseverar em momentos de perseguição. Nós somos capacitados, nós fazemos parte de um exército. E esse exército, que esse general que é Cristo, ele tem nos capacitado a cada dia para um viver melhor, para enfrentarmos batalha. E é cada dia com as nossas renúncias. Eu separei separei algo aqui bem importante, né? Anotações importantes. Vai dizer que a paciência e a perseverança são virtudes imprescindíveis que aguardam a volta de Cristo. São imprescindíveis para o cristão que aguarda a vinda de Cristo. Não tem como eu estar aguardando a vinda de Cristo e não ser mansa, não ser humilde, não ser longânima. Essas atitudes é para todo o meu viver. Nós temos a palavra, que é a nossa bússola, a ser cristão, para todo o nosso viver. E precisamos aprender com Cristo. Ser manso é uma atitude de completa submissão a Deus. Então, quando eu sou mansa, quando eu sou humilde, eu sou submissa ao meu Deus. Isso para mim é muito importante. É difícil, mas é muito importante. E eu quero agradar a Deus. E você também que quer agradar a Deus, precisa ser submisso ao Senhor. E para isso, precisa ser longânima, precisa ser humilde, precisa ser manso. São características muito importantes. Atributo de Deus, né? A mansidão. Mais à frente, nós vamos agora dar continuidade ao subtópico 3. Não revidam os maus tratos. Vamos voltar aqui, ó. A verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam aos maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. É muito importante não dar espaço para ressentimento. Quando alguém te calunia, quando alguém está te maldizendo, você tem que se calar, você tem que ouvir, você chegar na sua casa, você ir para o seu quarto, como diz a palavra, você dobrar os seus joelhos, falar com o seu Deus que está em secreto. Senhor, eu fui caluniada. Senhor, olha, o que fizeram de mim? Eu fui injuriada. Senhor, me defamaram. Senhor, o que fizeram? Eu não pude abrir a boca. Eu não pude sequer ir em minha defesa, porque eu creio que o Senhor vai agir por mim. O Senhor vai guerrear as minhas batalhas. Isso me recorda a passagem de Josafá, quando ele ficou sabendo que vinha contra ele um exército, os amonitas, os meunitas e os moabitas. Quando ele ficou sabendo que vinha o exército, o que ele fez? Ele foi guerrear? Não, eu vou guerrear, eu vou lutar essa luta, eu vou vencer.
Não, o que ele fez? Ele se pôs em joelho, ele pôs a congregação de adulto a criança a praticarem o jejum, a orar, a se entregar ao Senhor. E no final, o que ele ouviu? Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vê o livramento que o Senhor estará te dando. Porque as afrontas que você ouviu, você não vai mais ouvir. Porque a calúnia que você ouviu, você não vai ouvir outra vez. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. É o Senhor quem peleja, é o Senhor que luta as nossas guerras. Mas isso é quando eu entrego ao Senhor. Quando eu dou autonomia ao Senhor. Não tem como eu entregar ao Senhor. Senhor, eu entrego a ti, ó. Resolve para mim. E chegar lá no altar do Senhor. Senhor, me dá aqui, ó. Está demorando demais, eu vou resolver. O Senhor está sendo muito longânimo com quem não deveria. Não sou eu que decido com quem Deus quer ser longânimo. Pelo contrário, eu tenho que ser longânimo também com essa pessoa. Senhor, eu tá errado ali, ó. Não tem como eu ser manso com aquele ali. Eu vou ser manso com esse aqui, porque esse merece que eu seja manso. Agora esse aqui não. Tá errado. É com aquele que você acha que não tem que ser humilde, que tem que ser manso, que o Senhor quer que você exerça a longanimidade, a mansidão, a temperança. Seja humilde, seja manso e aguarda que o Senhor irá pelejar as suas lutas. O Senhor irá lutar por você. O Senhor irá lhe conceder vitória. Mas se nós entregarmos ao Senhor e esperarmos no agir dele, não tem como eu entregar ao Senhor e eu querer resolver. Eu tenho que parar e esperar o momento certo, porque Deus, ele é longânimo, não só comigo, não só com você, mas com todos, com bons, com ruins. Ele é longânimo com todos. Ele é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus que dá tempo para tudo e para todos. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Porque eu até separei aqui essa palavra, mansidão, ela vem do latim mansu, e significa serenidade, tranquilidade. No dicionário informal, que diz que mansidão é o estado de espírito de alguém que tem o controle, ele tem o domínio sobre os seus temperamentos, atitude. É calma, paciência, pagou aqui. Paciência é ter o controle da situação. É necessário termos o controle da situação. E para isso, eu tenho que ser paciente, ser longânimo e ser humilde. Vamos para o subtópico 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade. Para o exercício do perdão, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Primeiro subtópico, longanimidade é um fruto do espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do espírito desenvolvido no cristão. Quando ele fala aqui no primeiro, quando ele fala a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, falando de perdão. Perdoar é tão difícil, perdoar não é fácil não. Mas se eu quero ter uma vida com Cristo, se eu quero ter um viver santo, eu preciso perdoar. Eu necessito perdoar. Certa vez eu vi uma pessoa falando que ela perdoa porque ela é inteligente. O perdão, a falta do perdão, segundo a medicina, ela traz malefícios à nossa saúde.
ela traz malefício em todo o seu viver. Porque a pessoa que não perdoa é uma pessoa rude, uma pessoa amarga. Ela não tem, você não vê sorriso na expressão dela, você não vê. Você vê que ela é uma pessoa diferente. E quando essa pessoa não perdoa, você fala, ó, não pisa no pé não, ali é difícil, hein? Perdoar, hein? Nós temos uma nova vida em Cristo. Então precisamos ser diferente, precisamos perdoar os nossos irmãos, precisamos perdoar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, perdoar os nossos cônjuges, perdoar os nossos filhos, as nossas filhas, o irmão, a irmã. É necessário exercitar. Como posso eu, para deitar minha cabeça no travesseiro, se eu não pedir perdão ao meu esposo, se o esposo não pediu perdão à sua esposa, se eu não pedir perdão à minha filha, ao meu filho, à minha irmã, a um parente, a um amigo, como posso eu me dizer ser cristã se eu não perdoo aqui, ó, se eu não faço o exercício do perdão no dia a dia, se no trabalho eu não perdoo o meu chefe, se na escola eu não perdoo o meu colega. Eu necessito exercitar. Sabe por quê? Lá em Mateus 5, 23, 24 e o 25 vai dizer assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a sua oferta. O Senhor, Ele não recebe a minha oferta se eu não perdoar. As minhas orações, elas não são respondidas se eu não perdoar. É a minha iniquidade, os ouvidos do Senhor, os olhos estão atentos, estão abertos, os ouvidos não estão agravados, mas o que separa, o que impede a minha oração de chegar até o trono de glória são as minhas iniquidades. A minha falta de perdão também impede, porque é que ele fala, se você percebeu que seu irmão tem algo contra você, deixa ali a sua oferta. Vá até o seu irmão, reconcilia-te com ele. Peça perdão. Não, mas eu não posso ir porque não fui eu que errei. Quem errou foi ele. Ele que tem que... Não. Aprendei de quem? De mim que sou manso e humilde. Jesus, ele poderia no final falar assim, olha, não perdoo ninguém. Mas ele fez isso? Não. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, perdoa. Mesmo assim, ele pediu para que o Pai nos perdoasse. Deus mandou o Filho ao mundo para morrer em prol de uma humanidade, e mesmo assim, quando ele vê a humanidade continuou pecando e errando, não quis aceitá-lo, e mesmo assim ele falou o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque Deus, e ele perdoou, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus longânimo, é um Deus compassivo. E por que eu não quero perdoar o meu irmão? Porque eu vou ficar guardando ressentimento? Eu sou cristã e quero entrar no céu de glória. E para isso eu vou ter que esvaziar de muitas coisas. Negar muitas coisas para que eu possa alcançar o céu de glória. E mais à frente vai falar o 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te na tua casa, no seu trabalho, na tua igreja, aonde foi que você deixou algo que você não resolveu, reconcilia-te, vá. Não é uma atitude, não, eu vou ser fraco. Não. Perdoa. Perdoar é lindo, é libertador. É lindo ter uma atitude dessa. Vai ser melhor para você. Se você agir assim, você será bem mais feliz. Vamos dar continuidade aqui ao subtópico, continuação do subtópico 1. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito, desenvolvido no crente em termos gerais. Essa virtude significa tolerar
pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportando os erros dos outros e as adversidades da vida. São o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Mais à frente, subtópico 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nossos meios, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. É por amor. Foi por amor que ele me perdoou e é com amor que eu devo perdoar. Não com amor fingido, mas com amor sincero, o amor de Cristo. E se eu vivo em Cristo, se eu sirvo a Cristo, eu vou perdoar. Eu sei perdoar. Me difamou, eu vou perdoar. Escarneceram de mim, zombaram de mim, eu devo perdoar, porque eu tenho Cristo no meu viver. O subtópico 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Deus é o próprio amor. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta, no que conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Vamos lá em 1 Pedro 1. 1 Pedro. Primeira Pedro 1, cadê? 1 Pedro 1, 22. Que vai falar assim, ó. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Eu vou repetir. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, amor fraternal, amor de irmãos. Precisamos amar de verdade. E o amor não pode ser fingido, porque quando eu sou fingida, Deus sabe. Deus conhece meu coração, Deus conhece a minha índole. Ele sabe quando eu perdoei, mas me aguarde. Quando eu vou tramar contra meu irmão, ele sabe. Precisamos ter um amor não fingido, perdoando sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelo crente, acaba-se as disputas dentro da igreja. Acaba a disputa entre o irmão, acaba a disputa entre o outro. Não precisa, nós somos membros do mesmo corpo, como o apóstolo Paulo. A mão, o pé, o braço, cada um tem seu papel fundamental. Imagina se eu viesse sem essa orelha. Imagina se eu viesse sem esse olho, eu ia ser diferente. Mas Deus fez cada um no seu lugar. Assim como ele fez os apóstolos, fez os pastores, fez o que prega, o que entrega a profecia. E nós devemos respeitar, devemos entender aos nossos irmãos. E vamos à conclusão. A conclusão que vai dizer assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la,
mostrando que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. O que precisa é o nome de Cristo ser exaltado e glorificado na minha vida. Então, para isso, eu tenho que ser longânimo, eu preciso ser mansa, eu preciso ser humilde de coração. Eu tenho que saber suportar. Eu tenho que saber suportar com paciência, como aqui em 1 Timóteo, aproveitando, está aberta aqui a palavra, 6:11 vai dizer assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência. Segue o amor, a paz, a paciência, segue isso, porque você vai se dar bem. Segue e peça cada dia mais ao Espírito Santo que te dê os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança. Porque contra essas coisas não é lei, é te dado de graça. Se você pedir, é dado de graça, não há lei. Seja compreensível com seu irmão, seja amoroso, tenha sempre uma mente de Cristo. E que o Senhor Jesus possa abençoar muito a sua casa, a sua vida. Que você possa, cada vez mais, entrelaçado na palavra, crescer na graça e no conhecimento pleno do nosso Deus. Que essa aula possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, cada dia mais e mais. Eu peço que você feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, eu rendo graças a Ti. Te agradeço, Pai, por esse período que passamos aqui, aprendendo e falando cada vez mais de Ti. Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos a cada dia pedir a Ti que nos dê um coração manso, que nos dê um coração humilde, que nos dê um coração contrito, um coração perdoador, que sejamos longânimos com os nossos irmãos, que possamos, ó Pai, exercer tudo o que foi dito aqui para que possamos alcançar o céu de glória. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Se agora com meus irmãos que estão em casa, trabalha no viver, entra com providência na casa, entra com providência no lar, que eles venham de fato sentir o teu trabalhar, o manifestar do teu Espírito Santo. Nos dê, ó Pai Santo, sabedoria, nos dê, Pai querido, os frutos do teu Espírito Santo e que possamos ser, Pai, tardio em nosso falar, estarmos prontos a ouvir e que possamos a cada dia aprender mais e mais de Ti, que é o nosso modelo de fé, para que possamos ser mansos e humildes de coração. Fica conosco e muito obrigada, meu Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.